Trabalho, professor da Faculdade de Medicina do ABC e gerente de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da TAM Linhas Aéreas. Por favor, doutor Marco, 30 minutos. Mas eu solto aqui. Solto. Eu vou mexendo. Onde é que está? Agora ele vai colocar a palestra aqui, só para visualizar aqui. Eu vou mexendo aqui. Tá bom. Tá bom. Eu vejo. Bem, bom dia a todos. Eu prefiro ficar assim, porque o meu jeito espanhol de ser não deixa a minha mão ficar parada, eu tenho que falar com as mãos, não tenho a educação britânica do Castro, que se manteve muito gentil. Eu vou andando um pouquinho. A ideia na verdade, com o conceito todo que o Castro falou, acho que a gente tem 30 minutos para falar de doenças mais comuns a bordo. Isso, evidentemente, que é uma pincelada, é um tema imenso. Medicina aeroespacial é uma área imensa, muito pouco divulgada no Brasil. Aliás, a maioria de vocês não conhece. Nesse bloco aqui, tá as pessoas que mais conhecem do tema no país. A gente tem a doutora Vânia, o doutor Jack, que foi meu professor, a Thaís, que é doutora em aviação, em espaço, na verdade, né, em medicina espacial, algo que está muito distante da gente. E o que eu, na verdade, quero passar é algumas ideias do que acontece no dia a dia numa linha aérea, tá? Em linha aérea, tá? A gente não vai falar de aviação militar, que tem riscos diferentes, não vamos falar de helicóptero, não vamos falar de aviação agrícola, não é isso. Vamos falar em linha aérea, que é um avião grande, aonde as pessoas entram e viajam. E quem é que faz isso? Os nossos clientes, né? São todos médicos aqui que atendem pessoas que viajam. A popularização da aviação, e o Castro falou muito bem isso, o custo da aviação diminuiu. Então, há 30 anos atrás, quem fazia uma viagem daqui para o Rio de Janeiro de avião era alguém que tinha muito dinheiro. Hoje não, hoje a gente quer ir para o Rio de Janeiro, a gente pensa, pô, eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de avião, que é mais barato, sai mais barato. Não é assim que funciona? Quer dizer, houve uma popularização para todos os segmentos. E, portanto, voa-se muito mais, o João deu os números. Então, o tema que a gente tem que falar é passageiros. Falar de doenças mais comuns, eu queria lembrar de passageiros e aeronautas. O nome tripulante serve para tripulante de barco, tripulante de outros meios de transporte. A gente usa na aviação aeronauta. É um nome, inclusive, chique, bonito, né? Aeronauta é um nome elegante. Então, a gente usa aeronauta, que são os pilotos, copilotos, comissários de voo. E a gente está falando de avião comercial pressurizado de grande porte. Tá? Então, eu estou colocando um segmento de quem que a gente está falando. Nós não estamos falando de outros tipos de aeronaves. Isso tem a ver com segurança de voo. E os principais problemas nesse segmento são decorrentes da hipóxia hipobárica que o Castro falou muito bem, que acho que é o conceito. A apresentação dele é uma apresentação de fisiologia, né, uma apresentação conceitual, até difícil, uma apresentação, mas que é a base para você entender o resto depois. Se você entender que você está num ambiente hipóxico e com uma pressão parcial de oxigênio e dos outros gases menor, você consegue entender os sintomas que acontecem. Algumas coisas são sintomas mesmo, que é um mal-estar, é um desconforto, é o que ele falou da pessoa se sentir mal, porque está tendo aceleração, e a pessoa pode se sentir mal. Não é uma doença, eu não chamaria isso de doença. Algumas situações são doenças mesmo, que podem ser desencadeadas ou agravadas no voo, uma pessoa que já tem uma doença e pode se agravar, ou situações que a pessoa o tripulante, no decorrer dos anos trabalhando, pode ter algum tipo de doença específica. Tá? Então, assim, eu vou, na verdade, citar algumas coisas, dar alguns exemplos, porque o assunto é imenso. E eu coloquei aí alguns sistemas onde a gente tem problemas. Eu não coloquei oftalmologia aí. Oftalmologia é um tema que
que pode ter alguns problemas, que tem a ver com a aviação? Oftalmologia tem a ver com a aviação? Fundamental. Oftalmologia em aviação é fundamental. Você tem situações onde existe uma interpretação visual errada do que está sendo visto, mas que não é nenhuma doença, certo? Não é doença, não é nenhum sintoma errado, só que pode implicar em segurança de voo. Está claro isso? Você pode ter uma visão por vários fatores de luminosidade, de distância, você pode ter uma interpretação visual errada do que você está vendo, e isso interfere em segurança de voo. Tá? Mas não é uma doença, a pessoa está bem, por isso que eu não coloquei oftalmologia lá. Ali eu coloquei os principais sistemas aonde pode ter algumas implicações. O primeiro tema é cardiologia, que eu não vou falar, porque é o tema próximo da Vânia, então não vou falar do primeiro, que a Vânia vai falar disso com muito mais propriedade. Então, vamos citar algumas coisas. Em neurologia, o que é bastante importante? O ambiente é hipóxico, e hipóxia é um dos desencadeantes de cefaleia, é um dos desencadeantes de enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca, por inúmeras causas, certo? Que isso é outro tema, inúmeras causas, pode ter a sua enxaqueca, ter uma crise de enxaqueca, com aura, com toda aquela manifestação, desencadeada numa aeronave. As síncopes, também relacionadas, e aí entra com aquele comentário no final da apresentação do Castro, que ele falou sobre o mal-estar que a pessoa tem, que tem a ver com aceleração, com o ambiente em movimento, isso pode dar um mal-estar, inclusive perda de consciência. E hipóxia desencadeia epilepsia, certo? É um dos fatores que desencadeia a crise convulsiva, então podemos ter isso também em aeronave. Em psiquiatria, eu acho que psiquiatria é a especialidade do século, né? Eu tenho essa visão comigo, porque hoje as doenças orgânicas, a gente tem aí a maneira de fazer diagnóstico, de fazer tratamento, e os recursos são clínicos, são cirúrgicos, só que a psiquiatria é difícil de diagnóstico, você tem tratamento muito difícil, e você tem, ali eu coloquei alguns sintomas, algumas sintomas ou doença. A depressão é relacionada com o aeronauta, tem a ver com estilo de vida, o aeronauta fica 5, 6 dias fora de casa, a gente tem muito aeronauta comissária, né, mulher, e a depressão tem uma prevalência maior no sexo feminino, e que são mulheres, muitas vezes mulheres jovens, que ficam 4, 5, 6 dias fora de casa, se elas são mães, imagina quem aqui, as mulheres aqui que são mães, que ficam 5 dias fora de casa com uma criança de 1 ano em casa. Isso, no decorrer do tempo, é um dos fatores que pode desencadear depressão. Pós-trauma também. Pós-trauma, depois de acidentes aéreos, toda vez que tem um acidente aéreo, você tem tripulação, especificamente tripulação, com problemas de pós-trauma. Tá? Então, isso tem um acidente de uma empresa qualquer, acidente da Air France. Isso impacta na aviação no mundo inteiro, nos funcionários que voam no mundo inteiro. Tá? Por quê? Porque existe uma comoção, existe medo, existe insegurança. Castro, você falou que 15% das pessoas que voam têm medo, não é isso? E tem uma piada na aviação que diz que os outros 85% mentem. Tá certo? Então, na verdade, todo mundo, quando entra no avião, você pede o comando das coisas, não é? Não é assim? A gente entra no avião, a gente pede o comando. Nós somos passageiros de verdade, literalmente. Nós não temos nenhuma gestão sobre o que está acontecendo. Então, tem insegurança, é normal, e algumas pessoas podem ter as fobias. Tal. Suicídio, nós estamos falando e aí a importância do acompanhamento de saúde mental e da importância das pessoas estarem bem, especificamente os tripulantes, porque existem casos de investigação de acidente aeronáutico onde a hipótese foi suicídio de comandante. Tá certo? Aviões pequenos, tal. Teve um caso aí há pouco tempo atrás, numa cidade do interior de São Paulo, que um pai pegou a criança, vocês lembram disso? O pai pegou uma criança pequena e caiu no shopping, eu não lembro que cidade foi. Em Goiânia, isso, em Goiânia. E caiu no estacionamento de um shopping e tal, e aí não se sabe se foi suicídio, porque
o cara estava com problemas, foi um acidente porque ele não conseguiu conduzir a aeronave, não sei o que deu essa investigação, mas uma das hipóteses é suicídio, né, era um drama familiar importante e tal, quer dizer, a pessoa usa a aeronave como uma ferramenta de suicídio. Portanto, tem que ter equilíbrio emocional, e equilíbrio emocional, todo mundo sabe de como isso é importante. E dependência química, uso de álcool. Uso de álcool, isso para todo mundo, incluindo tripulação, incluindo passageiro. Tá? Drogas, a gente tem problemas de pessoas que têm, dentro de uma aeronave, um comportamento de risco. Tá? Tem uma crise de euforia, uma crise de agitação, a pessoa quer levantar, tem que estar de cinto, quer levantar e quer sair do avião quando o avião está lá em cima. Não costuma ser bom sair do avião quando o avião está lá em cima. Mas tem gente... não costuma ser o mais indicado, mas tem gente que tem, num momento qualquer de algum surto, muitas vezes relacionado com droga, com euforia, pode até ser com álcool. A primeira fase do álcool é de agitação, e aí, né, aquela fase de estimulante, e você pode ter associado ao ambiente, pode eventualmente piorar isso, e você ter aí algo que implica em segurança de voo. Vocês vão ver que eu estou falando de segurança, o Cássio falou de segurança, a Vânia vai falar de segurança, porque uma coisa é a parte de saúde, só que sempre junto à segurança de voo associado. Se tiver que escolher alguma coisa, se escolhe a segurança. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, porque mesmo que uma pessoa passe mal, só que se isso for implicar na segurança de todo mundo, opta-se pela segurança de todo mundo. Isso faz parte do processo. Pneumologia, asma e DPOC. Né? Então, paciente com enfisema e tal. Imaginem um paciente que tem oxigênio, que usa intermitentemente oxigênio, ou que usa continuadamente oxigênio aqui, no chão. E satura 92%. Com 2 litros por minuto, ele satura 92% aqui. Tem paciente assim? Um monte, certo? Aí ele quer voar. E aí o Cássio falou que acontece num ambiente onde você não tem oxigênio, que pessoas saudáveis têm uma diminuição da saturação de oxigênio, e aí você vai ter níveis abaixo de 88, 87, são níveis de algum nível de insuficiência respiratória, leve, mas é um nível de insuficiência respiratória, com desconforto, com dispneia. Então, aí entra aquele item que está ali, MEDIF. MEDIF é um documento das empresas aéreas, todas as empresas aéreas têm isso, que o médico pede uma condição especial para o passageiro voar. Por exemplo, oxigênio a bordo, por exemplo, maca. O passageiro é um politraumatizado que tem que voar de maca, tá certo? Tem que voar imobilizado e tal. Muito bom. Para isso acontecer, tem que ter um médico, o médico assistente pede lá, determina o que tem que ser feito. E aí isso vai para o departamento médico da companhia, que autoriza ou não essa condição. E, via de regra, aqui todos nós aqui temos experiência em empresa aérea, o que acontece é que tem um médico que, não lembrando dos conceitos de medicina aeroespacial, de fisiologia da altitude, fala o seguinte: não, é um paciente enfisematoso, ele usa oxigênio 3 litros por minuto, mas ele está compensado, ele está bem, não tem problema nenhum voar. Porque ele acha que voar é igual de ônibus. Andar de avião é igual andar no ônibus. É verdade, é verdade. Todo dia, na empresa que eu trabalho, o Flávio está aqui, é da outra empresa, de uma outra empresa, da Gol, e todo dia, a Vânia, na Azul, também deve ter esses problemas, e tinha os problemas na Varig também. Todo dia tem um médico que determina que um passageiro doente voe sem problema nenhum, faz um documento dizendo que pode, tal, e a gente tem que explicar para o colega, com muita gentileza, olha, mas o ambiente é hipóxico, tem hipóxia hipobárica e tal, para ele poder rever se realmente pode voar aquele passageiro com segurança, porque o que interessa é ele voar bem, ele tem que entrar no avião e chegar vivo do outro lado. E, para isso, tem esse documento chamado MEDIF. Então, eu peço a vocês que, sempre que tiverem uma situação dessa, e é uma rotina, façam esse documento e conversem com a empresa aérea. Tá? Trombose venosa profunda. Isso é um assunto, é uma polêmica. Eu vou entrar nesse assunto, vou dividir meio a meio a turma aqui, vocês vão brigar comigo, se tem a ver com o avião. Primeiro que tem aquela história da trombose da classe econômica. Alguns de vocês já ouviram falar. Por que trombose da classe econômica? Porque ele está lá sentadinho,
tem um godo do lado, tá certo? Tem um godo aqui desse lado, e tem um cara dormindo aqui desse lado, babando, inclusive, certo? E você entra no voo que vai lá para Nova York, você entrou no avião, senta quietinho ali, né? Poltrona apertadinha, você entra ali, e a poltrona apertadinha, aí eu vou justificar porque a poltrona apertadinha, porque você colocar a poltrona confortável, perfeito e tal, só que você tem que pagar um pouco mais caro, senão o avião não vai, tá certo? Então, para ser economicamente viável para todo mundo, você coloca 200 pessoas dentro do avião. Aí você tem o serviço, tal, a hora de dormir, todo mundo quietinho e tal, e você fica ali 9 horas, 10 horas com a perna dobrada, certo? Dorme, inclusive, não mexe o tornozelo, não faz nada disso, e depois, quando você levanta, de manhã, vai fazer xixi, levanta, você tem uma dor na panturrilha, e no outro dia, ou no mesmo dia, que você tem um diagnóstico, mas já fora do avião, geralmente é assim, de uma TVP. E aí, atribui-se isso ao avião. Eu discordo, eu tenho uma opinião, não sei a opinião do grupo, eu acho que isso não é do avião, isso é da imobilidade, não é o ambiente hipóxico que causa isso. Na verdade, é a imobilidade associada a fatores predisponentes. Né? A pessoa tem variz, a pessoa já teve uma TVP anterior, a pessoa fuma, é sedentária, a mulher usa pílula anticoncepcional, quer dizer, são fatores predisponentes associado à imobilidade que pode desencadear. Tem um fator que pode ter a ver com a aeronave ser um fator a mais, que é a umidade. A baixa umidade do ar pode desidratar, a pessoa pode desidratar, se não tiver ingesta hídrica, pode desidratar, e pode ser um fator a mais de agregação plaquetária. Discutível, mas é uma possibilidade. Então, o que fazer? Se você estiver no avião, e a gente tem que recomendar isso para os nossos clientes que tenham varizes, que fumem, né? A gente tem que primeiro parar de fumar, mas a gente tem que recomendar que usar meia elástica é uma prática, fazer movimento no tornozelo, levantar pelo menos uma vez, e tomar bastante água antes e durante o voo. Essa é a recomendação preventiva, tá certo? Porque a imobilidade é que causa isso. E por que no ônibus não acontece isso? Porque o ônibus para. No ônibus também a gente vai lá sentadinho, tá? Só que o ônibus para a cada 3 horas, para lá no posto de gasolina, tem que abastecer, a gente sai, levanta, come uma coxinha, toma Coca-Cola. Não é assim que funciona? Uma viagem de ônibus é assim, a viagem de avião não para. Você vai numa toada só e fica sem graça de acordar o cara do seu lado. Tá? Quanto tempo mais? Tá. Ah, tá ali. Tá. 13, tá bom. Ali, otorrinolaringologia, na verdade, o Castro já explicou, da expansão de volumes, a lei de Bolle-Mariot, e da expansão de volumes. Então, ali, quem lembra de anatomia do ouvido, que ninguém é otorrino aqui, mas quem lembra, ali a gente tem a orelha média, onde a gente tem o tímpano, e você tem ali a saidinha no meio da tela, que vai para baixo da tuba auditiva. Tudo bem? Aquela situação, o ar e tem uma expansão volumétrica quando você está lá em cima, expande o ar, porque a pressão externa é menor. Está claro isso? Acho que até fazendo uma revisão do que foi falado agora. Você tem uma pressão atmosférica dentro do avião que é um pouquinho menor do que a que você estava adaptado. O volume de ar lá expande, porque você tem uma pressão externa, a pressão que está batendo no seu tímpano é menor, então o volume de ar expande, e aí você passa a ter, você tem que ter um escape, uma equalização, foi o termo que ele usou, que é perfeito, de equalizar a pressão. Para equalizar a pressão, o ar sai pela tuba auditiva. Tudo bem? Na hora que você desce, o que acontece? A pressão começa a subir, a pressão externa começa a subir, para ficar perto de 1 atmosfera. E o que acontece com o volume que está ali dentro? Começa a ser empurrado, começa a diminuir. E aí é quando você tem o barotrauma de membrana timpânica. É um trauma por arrancamento de membrana timpânica, e o que acontece? A pessoa sente muita dor, quando tem um barotrauma, acabou a dor, porque a pressão se equalizou. Rompeu o tímpano, equaliza a pressão, acabou a dor. Tudo bem? Só que aí você tem que fazer um tratamento otorrinolaringológico para reconstituir a membrana timpânica, tudo. Fisiologicamente, como é que funciona isso?
ele tem a equalização. Para haver a equalização, tem que entrar o ar pela tuba auditiva. Está claro? É igual quando a gente desce aqui, quem mora aqui em São Paulo e vai para Santos, para o Guarujá, a gente tem o mesmo mecanismo de equalização dessa pressão. Por isso, a mastigação, engolir o ar, engolir saliva, esses fenômenos, mascar um chiclete, uma bala, facilita que o ar entre por essa tuba auditiva, que é um espaço, é um canalículo virtual. Ele é fechado e ele se abre pelos gradientes de pressão. Tudo bem? Isso acho que é interessante, porque isso talvez seja o que é mais frequente no voo. É o desconforto auditivo. É o mais frequente de todos os sintomas, e geralmente não grave, geralmente, é o mais frequente, todo mundo aqui passa por isso, e a equalização é bastante simples, desde que as pessoas estejam saudáveis. Esse é um ponto. Então, quando se chegar para um médico, para qualquer um de nós, a gente está atendendo num consultório, numa unidade de saúde qualquer, e chega uma pessoa de 25 anos de idade, e fala assim, eu tô com uma coriza, um quadro de infecção de vias aéreas superiores leve, 37,2 de febre, um quadro tranquilo. O que a gente faz? A gente trata a doença da pessoa, certo? Aí a pessoa pede um atestado médico. O que a gente faz? Não dá o atestado médico, porque, afinal de contas, é só tomar o paracetamol e vai trabalhar, tá certo? Porque a gente faz isso. Estou falando aquilo que nós médicos fazemos e que a gente faz isso com os nossos clientes. Entretanto, se é mesmo quadro, a pessoa fala assim, não, mas olha, doutor, eu preciso de um atestado porque eu sou piloto de avião. É conveniente que você dê o atestado de 2 dias. Entenderam? Tá certo? Porque ele pode ter, como ele tem um quadro inflamatório de vias aéreas superiores, ele pode ter uma tuba auditiva não tão apta para fazer essa equalização. É uma tuba auditiva com processo inflamatório. Então, a gente recomenda que não precisa também dar uma semana de atestado, tá certo? Por favor, não precisa dar uma semana, mas 2 dias, naquele quadro mais agudo da IVAS, que está com 37,5, 38 graus, realmente é mais conveniente que a pessoa não trabalhe. Se fosse outro trabalhador qualquer, trabalharia, não é isso? O médico trabalha, né, em condições, às vezes, muito pior. Mas o aeronauta a gente não recomenda. Tudo bem? Em obstetrícia e gineco, esse é um assunto que tem 1 milhão de mitos, e são mitos, pelo menos não há evidências de mudança na prevalência de algumas doenças. Esterilidade, má formação fetal, abortamento e alterações ovulatórias, os números são semelhantes da população que não voa. Eu estou falando de tripulante, estou falando de aeronauta, de comissária ou de piloto. Piloto mulher também tem piloto mulher, para quem não sabia, também tem. E são competentes, por mais suspeito que possa parecer, são competentes, sabem fazer. Tá certo? É isso, Vânia? Você vai ficar indignada comigo ou não? Hã? Então, eu sei. Então é assim, existem pilotos mulheres, existem as comissárias, e que essas pessoas têm os índices de má formação fetal, de abortamento, de esterilidade semelhantes à da população que não voa. Tá? Então, mas só que tem muito mito em relação a isso. Tá? Algumas empresas aéreas, a tripulação voa até o final da gravidez. Algumas não, depende da regulamentação do país e tudo. E aquelas empresas, aqueles países que entendem que as pessoas não devem voar grávidas, que as tripulantes não devem voar grávidas, entendem isso por uma questão fundamentalmente não de saúde, mas por uma questão de segurança de voo. Tá? É lógico que no primeiro trimestre da gravidez, a grávida pode ter um mal-estar, um desconforto, aqueles sintomas podem ser mais exuberantes, mas não causam dano maior. Muito bom. Só que depois, quando ela está de 20 semanas, 28 semanas, 34 semanas, ela está com barrigão, e o papel do comissário, o papel do piloto é segurança de voo. E entende-se que esse profissional não vai exercer essa atividade com a mesma competência que se a pessoa não tivesse grávida, tá certo?
Esse é um conceito que se tem e que só que passa a percepção para as pessoas de que voar causa problema para a criança, inclusive para o próprio tripulante. Tá? Não há evidências disso. A gente recomenda que uma passageira grávida, você tem uma passageira, ou qualquer uma das mulheres aqui que está grávida, a gente recomende que não voe depois de 35, 36 semanas. Não porque exista evidências de que vai fazer um problema maior, mas é porque com 35, 36, 38 semanas você pode ter uma ruptura de membrana, você pode ter um início de trabalho de parto. Então, para que você vai ter isso dentro de uma aeronave se você pode evitar? Esse é o conceito. Tá? Para entrar no avião a partir de 28 semanas, existe regulamentação internacional de que a pessoa tem que ter uma declaração, um atestado do médico obstetra dizendo que pode voar. O atestado de hoje, do dia 16, olha, você pode voar no domingo, dia 18. Tá certo? Para tal lugar. Essa é a recomendação. Na prática, isso tem dificuldades de operação, porque o marido vai fazer o check-in. Vocês já viram essa história? O marido faz check-in, a moça fica com sobretudo em Salvador. Janeiro, em Salvador, ela está com sobretudo lá, escondida atrás da coluna do aeroporto. E o marido está fazendo check-in para ela. E ela de barrigão. E aí passa, uma fila atrás. Se a moça do check-in for pedir alguma coisa a mais, os passageiros atrás começam a vaiar. Então, ela acaba entrando e depois, dentro do avião também, a comissária acha que a pessoa do aeroporto já viu a autorização e acaba entrando. Então, isso é muito comum. As grávidas voam sem uma avaliação, mas não é o ideal, não é o certo. Então, se para vocês, uma cliente perguntar, a partir de 28 semanas, que é o sexto mês, tem que ter uma declaração do obstetra. Clínica cirúrgica. Clínica cirúrgica é assim, tempo para voar após cirurgia, especialmente abdominal, torácica e oftalmológica. A gente tem problemas por conta disso. Teve um caso, há um ano atrás, de uma criança que foi operada de megacólon congênito, um recém-nascido, que foi operado de megacólon congênito, filho de médico. Tá? Filho de médico. Foi operado em Brasília. 3 dias depois, a criança estava bem, estava de alta, teve alta, o pai da criança colocou no avião e trouxe de Brasília para São Paulo. A criança parou no voo. Parou no voo. O que teve? Teve distensão de alça, uma cirurgia grande, com megacólon congênito, uma cirurgia de transposição de alça, uma cirurgia grande. Teve distensão, teve lesão da sutura e teve, fundamentalmente, compressão pulmonar. Tá? Teve uma parada respiratória, compressão pulmonar, porque já era um pulmão comprometido. Imagine, uma criança, um recém-nascido, com megacólon congênito, já tem uma capacidade pulmonar comprometida e entrou dentro de um avião e teve distensão de abdômen. Então, eu estou dando um exemplo, mas tem uma fila de exemplos para dar, todos aqui também tem. Paciente operado não voa antes de 7, 8 dias. Operou num determinado... eu operei, eu estava viajando, eu estava lá em Fortaleza, tive que operar, tive apendicite em Fortaleza. Eu já estou bom, 2 dias de alta, quero voltar. Vai ficar mais uma semaninha, dá para ficar no hotel, tranquilo, e vai voltar com segurança. Mas eu preciso voltar. Tá bom, tem ônibus que sai de Fortaleza, pode ir pelo litoral, pode ir para Brasília. Tem várias opções de ônibus também, funciona legal. Tá? Mas é mais barato esperar um pouquinho, espera 5 dias lá. Né? E tem o transporte aeromédico, isso é outra coisa. O transporte aeromédico é outro assunto, é um transporte de UTI aérea que você pode fazer. Só que aí o transporte aeromédico, o comandante do transporte aeromédico pode baixar a altitude, tem uma série de situações que ele faz, além de ter um médico a bordo, que ele faz com que a condição seja um pouco mais fisiológica do que num avião comercial daquelas 3 empresas, eu falei ali, da Boeing, da Airbus e da Embraer, que são as 3 grandes fabricantes do mundo, que são os aviões que a gente usa. Tá? Cirurgia oftalmológica, teve uma clínica importante em Goiânia, o professor Jack me ensinou isso, teve uma clínica importante em Goiânia que fazia cirurgia de retina. E aí as pessoas saíam daqui, ou do país inteiro, iam para Goiânia e faziam a cirurgia num médico renomado e tal. Fazia a cirurgia, tinha alta e voltava. Voltava com perda da visão.
porque teve expansão de volume, estragava a cirurgia da retina. Tá? Volume de ar, porque você abriu o olho, tem ar ali dentro parado, não foi absorvido esse ar e teve expansão. Então, e aquilo lá, aumenta 2, 3, 4 vezes o volume de ar. Ficou uma bolinha pequenininha, aquilo vai virar uma bolha grande de ar lá dentro. Tá? Aqui são referências. Na verdade, a referência, vocês vejam que tem livro, tem literatura médica, né? Tem a literatura, mas tem, fundamentalmente, resoluções das organizações de controle de aviação no mundo. No mundo